eleição dos membros que compõem a mesa do Congresso está em conformidade com as regras de funcionamento democrático da Juventude Socialista e o total respeito pelos estatutos, pelo que estão preenchidas as condições necessárias à legitimidade das decisões do 13º Congresso Regional da Juventude Socialista da Madeira. Estão assim eleitos para a mesa do 13º Congresso Regional da Juventude Socialista os seguintes camaradas: Presidente de Mesa, Karina Ferro. Vice-Presidente, Marta Ferreira. Como primeiro secretário temos João Franco. Segundo secretário temos Tatiana Aguiar. E por último, João Pedro Vieira, terceiro secretário. Assim sendo, a Comissão de Verificação de Poderes e a COC saúda-vos a todos, os delegados e convidados presentes, e faz votos para que a continuação de trabalhos deste Congresso contribua decisivamente para o reforço político da Juventude Socialista e do Partido Socialista. Muito obrigada e o resto do bom Congresso. Ora, muito bem. Muito bom dia a todos. Nós vamos começar a sessão de abertura, apesar de nós estarmos ainda à espera de alguns militantes que devem chegar nos próximos minutos ou hora, eventualmente, apesar de termos muitas vias rápidas, a mobilidade não se faz tão bem quanto se quer, portanto, vamos aguardar que os restantes militantes cheguem. E para não deixar mais ninguém à espera, eu passo a dar a palavra ao Pedro Nuno Santos, ex-líder da Juventude Socialista e atual deputado na Assembleia da República. Pedro Nuno. Bom dia a todas e a todos. Agradecer o convite para aqui estar. Já tinha saudades de estar presente numa iniciativa da JS e, em particular, da JS Madeira. É com muito gosto que aqui estou numa organização que enfrenta lutas bem difíceis, bem duras na ação política na Madeira. Nós sabemos bem a dificuldade que se enfrenta no combate político democrático na Madeira, e ser jovem e ter a coragem de assumir o combate político em nome do PS e da JS é de grande valor, e eu queria aqui registrar isso. É sempre um grande prazer estar entre vós. Caro Presidente, queria então partilhar-vos algumas palavras. Espero não me alongar muito, por isso peço que me façam um sinal se eu estiver a demorar demasiado tempo. Nós vivemos um tempo hoje de exceção, de emergência. Vocês são uma geração que vai herdar um mundo, se não formos capazes de arrepiar caminho, numa situação dramática. E não há como moderar a realidade. É dura e, infelizmente, as perspectivas no futuro não se apresentam como muito positivas. E nós hoje, na nossa área política, temos que voltar às origens. Pararmos e, antes de pensarmos uma nova resposta para este novo mundo em que vivemos, pensar no que é que nos trouxe para aqui, para o PS, para a política, antes de mais, e para o Partido Socialista e para a Juventude Socialista. Porque é que nós não estamos, porque é que nós não somos da direita, porque é que nós não estamos na JST, porque é que nós não estamos na Juventude Popular, porque é que nós não estamos no PSD ou no PP? O que é que nos distingue? Para que é que nós criamos este partido? O que é que nos faz estar na política? Porque nós, quando entramos no combate político do dia a dia, acabamos muitas vezes já na JS, de nos esquecer do que é que nos trouxe para aqui. E nós hoje vivemos numa sociedade
cujo desenvolvimento assenta na competição entre o ser humano. Tem sido esse o motor do desenvolvimento nos últimos anos. E esse motor tem sido acentuado nas últimas décadas. Isto é, nós, desde que nascemos, somos ensinados, estimulados, incentivados a concorrer, a competir um contra os outros. É assim desde o primeiro ano da escola, é assim no infantário. Nós temos sempre de ser melhores do que o outro. Essa pressão existe desde que nós começamos a crescer e vai caracterizando o mundo em que vivemos. Muitos acreditam hoje que o homem é naturalmente competidor, ou competidor, peço desculpa. Mas a verdade é que o homem, da mesma maneira que concorre entre si, é também capaz de cooperar entre si. Nós, quando criamos o nosso partido, aquilo que nós queríamos era, de facto, construir uma sociedade em que o ser humano fosse capaz de cooperar entre si, de construir uma sociedade em cooperação e não em competição contra o outro. E por isso, antes de nós, hoje, repensarmos as políticas, temos de saber que tipo de sociedade é que nós queremos. Nós vinhamos no carro e eu vinha a comentar, queria trazer uma analogia que quase todos nós já vivemos e que transmite a forma como nós achamos que devíamos viver em sociedade. Vamos primeiro para um patamar ainda muito abstrato, iremos já a questões mais concretas. Quase todos aqui já viveram, presumo, experiências de campismo com um grupo de amigos. Enquanto que nós, numa sociedade com uma economia de mercado, nós temos de concorrer uns com os outros e os bens que nós consumimos dependem da nossa capacidade de produção ou da nossa produção e da troca. Quando nós passamos um fim de semana no campismo com um grupo de amigos, a forma como nós vivemos é absolutamente diferente daquela que nós vivemos em sociedade hoje. Isto é, nós vamos para o fim de semana, cada um com um conjunto de bens diferentes. Uns levam uns rissóis e uns panados, outros levam menos, outros levam mais, uns levam umas bebidas. A verdade é que quando nós começamos a montar as tendas, logo a partir desse momento nós começamos a cooperar uns com os outros. Não levam todos tenda, uns partilham tenda, e vamos também partilhar as coisas que levamos para o parcampismo. Para o campismo, seja ele institucional ou selvagem. Nunca há um ambiente de troca nesse campismo. Onde bem, estes panados, que foi a minha mãe que fez, só eu é que os como. Isso não existe nesse ambiente. Não existe esse ambiente e nós rejeitamos quando algum membro desse grupo de amigos adota essa atitude. Estes rissóis são meus, eu não partilho. Bom, então eu não te dou o sumo. Isso não existe. No campismo nós conseguimos realizar o ideal de comunitarismo que nós, infelizmente, não estamos a conseguir realizar na sociedade de hoje. Nós conseguimos partilhar as tarefas no campismo. Há quem trate da cozinha, há quem trate de recolher a lenha e montar a fogueira, há quem, inclusivamente, tenha a capacidade, imaginemos, de no riacho pescar um ou outro peixe. Mas a verdade é que quem cozinha não reivindica mais direito no acesso aos bens cozinhados do que os outros. Isso não existe. Sabia cozinhar, deu esse contributo. Sabia pescar, deu esse contributo ao grupo. No campismo, entre amigos, nós conseguimos, e todos já vivemos, uma experiência concreta de vivência em comunidade, de partilha. Quer dizer que este ideal é talvez o ideal que mais se aproxima daquilo que nós desejávamos numa sociedade. Conseguir viver em comunidade, dar aquilo que nós somos capazes de dar, receber aquilo de que precisamos. E é assim que o debate tem que se começar. Da base. Tem que ser feito um debate filosófico. Nós temos que perceber quais são os valores que nos distinguem. Isto não quer dizer que nós não compreendamos a complexidade do mundo em que vivemos. Isto é, não se consegue transferir exatamente este modelo de vivência para a sociedade em que vivemos.
O mercado é um instrumento essencial para nós conseguirmos perceber o que é que a economia tem que produzir, o que é que a economia precisa. Encontramos esse instrumento. Mas a verdade é que esse instrumento gera problemas, desigualdades profundas na sociedade. E nós temos, sem esquecer nunca qual é o sentido da sociedade que nós queremos construir, nós temos que intervir numa sociedade complexa de forma a conseguir reproduzir alguns, isto é, reproduzir incentivos para que nós possamos cooperar uns com os outros. Porque quando nós, às vezes, e eu vou dar alguns exemplos concretos, nós achamos que alguns fenómenos são uma espécie de produto da natureza, que não é controlado pelo homem, como é o caso da precariedade no emprego. Mas a verdade é que o mercado, um espaço físico ou não, onde se fazem trocas, é uma construção humana, é uma construção de homens e mulheres. Funciona sobre regras que o homem e a mulher criou. Infelizmente, o mercado hoje gera profundas, gerará sempre sem intervenção, mas gera cada vez mais profundas desigualdades. Nós sentimos isso no mundo, sentimos isso no país todo, sentimos isso em particular também na Madeira. Isto é, um mercado gerador de desigualdades, gerador de injustiças, que deixa muita gente para trás. E é aqui que nós entramos. Nós queremos que uma sociedade não perca o elemento que promove o seu avanço, mas nós queremos que esse avanço seja feito também através da cooperação. Trataram-nos de nos explicar que a precariedade no emprego é um sinal dos tempos. E explicaram bem, economistas muito inteligentes. Ora bem, numa economia globalizada, num ambiente de concorrência global, nós não podemos ter um mercado de trabalho muito protegido. E, portanto, fomos reduzindo, ao longo dos últimos 20 anos, os direitos no trabalho, os direitos laborais. A minha geração e a vossa, imediatamente abaixo da minha, apesar de eu ter 25 anos, a minha geração é talvez a primeira geração que deixou de experimentar a ideia do emprego com segurança. Os mais velhos trataram-nos de explicar outra coisa também, que o emprego para toda a vida acabou. E apresentaram isto como um sinal de modernidade. Isto é um sinal de modernidade, de avanço. Hoje as pessoas fazem muitas coisas diferentes ao longo da vida e em sítios diferentes do globo. Como se fosse uma coisa boa. Fazer coisas diferentes ao longo da vida, em profissões diferentes e em sítios diferentes no mundo, é bom se for resultado de uma escolha. Não é bom quando é imposto. E essa é a realidade que nós vivemos hoje. Um jovem hoje não sabe o que é ter segurança no emprego. Explicaram-nos que isso decorre do desenvolvimento da economia, da globalização. Não. Decorre de escolhas feitas por seres humanos. Decorre de decisões políticas. Politicamente, sucessivos governos foram decidindo liberalizar o mercado de trabalho, facilitar os despedimentos, embaratecer os despedimentos, tornando mais fácil a uma empresa descartar-se de um trabalhador. Este desenvolvimento não é nenhum produto da natureza, é sim produto de escolhas humanas. O que é que eu estou a querer dizer quando estou a falar nisto? É que está também nas nossas mãos construir um mundo em que o ser humano tem de facto direitos. Qualquer jovem que quer sair de casa e começar a criar a sua família sabe que precisa de estabilidade no emprego. Ninguém consegue planear uma vida a médio e longo prazo se não tiver alguma segurança, se não tiver alguma estabilidade. E, portanto, desejar segurança no trabalho não é regressar ao passado, é ter o direito à dignidade na vida. É um direito humano. Nós não temos que nos adaptar a uma espécie de economia que ninguém controla, nós temos que construir uma economia à medida das aspirações do ser humano. Criaram-nos a ideia, ao longo dos últimos 20, 30 anos, que para Portugal ou qualquer outro país do mundo desenvolvido, para continuar a crescer, as pessoas tinham que perceber que tinham que ter menos direitos. O que não deixa de ser um paradoxo, isto é, para a economia continuar a crescer, portanto,
supostamente para nós vivermos melhor, temos que aceitar viver pior. É uma contradição, mas a verdade é que conseguiram convencer-nos a todos nós que para continuarmos a crescer temos que aceitar ter um Estado social mais mingado, temos que aceitar ter menos direitos laborais. E o desafio hoje dos socialistas, e da nossa geração em particular, é conseguir pôr em causa estas ideias que se tornaram senso comum e tomar o destino pelas nossas mãos e construir um mundo onde nós tenhamos direitos e onde o Estado Social não seja um peso, mas sim um direito. Porque, de facto, o desenvolvimento só faz sentido se for para nós vivermos melhor. Não faz absolutamente sentido nenhum nós termos avançado tanto do ponto de vista da tecnologia, da modernização económica, da inovação nos últimos 30 anos, para hoje estarmos a começar a viver pior. A nossa geração, e a vossa geração em particular, será a primeira. Nós temos, já muita gente diz isto, ninguém tira ainda as devidas conclusões. É a primeira geração que viverá pior do que a anterior. Depois de sucessivamente as gerações acrescentarem direitos às gerações dos seus pais, esta geração vai ter menos direitos que a geração anterior. E só não vive pior que a geração dos seus pais quando tinham a mesma idade, porque os nossos pais hoje financiam os seus filhos durante mais anos do que acontecia antigamente. Não financiassem os nossos pais, a nossa geração, durante mais anos, a situação dos jovens em Portugal seria catastrófica. E por isso este é o mundo que nós temos. Fizeram-nos acreditar que não há alternativa e todos os dias nos repetem que não há alternativa. E este é o primeiro combate. E os adversários estão bem definidos. Quem construiu este mundo, quem conseguiu que as ideias de liberalização, de privatização, de desregulamentação vencessem no mundo de hoje, foi a direita, corporizada pelo PSD e pelo CDS-PP. Conseguiram o extraordinário. Conseguiram convencer, e era também este que gostava de dedicar alguns minutos a explicar-vos como é que nós chegamos ao ponto de hoje. Porque, infelizmente, a ideia presente no país sobre o estado a que o país chegou é de que a responsabilidade é de José Sócrates e do Partido Socialista. Aliás, essa ideia está presente e tem alicerces fortes também, infelizmente, na mente de muitos ou de vários socialistas, de militantes socialistas. E percebe-se porquê. Quando nós vemos a dívida pública a aumentar em Portugal, é natural que o cidadão automaticamente diga: ora bem, se a dívida do Estado aumentou, é porque o Estado gastou demais. Isto parece para vocês óbvio, só que a realidade não é assim. E eu vou-vos explicar porque é que não é assim. Primeiro, nós temos tendência a analisar a economia de um país como analisamos a economia de nossa casa. Na economia da nossa família, é verdade que quando um dos membros do casal perde o emprego, nós vamos ter que cortar no consumo porque há menos rendimento a entrar em casa. Na economia de uma família, isso é verdade. Na economia de um Estado, não é verdade. Infelizmente, nós aplicamos o mesmo quadro de análise à economia de um país que aplicamos à economia de nossa casa. Só que a realidade é mais complexa. E não é difícil perceber se o país se der ao trabalho de explicar às pessoas. Acompanhem. Em primeiro lugar, antes de ir à explicação do mecanismo, há uma logo óbvia, que é a de que, não estando Portugal sozinho no mundo, nós temos que olhar para o resto do mundo e perceber se a desgraça é nacional ou é europeia. Não é preciso ter mais do que 2 neurónios para perceber que José Sócrates e o PS podem ter muitas responsabilidades, mas não têm responsabilidades na situação grega, espanhola, italiana, irlandesa. Não é preciso perceber economia, nem é preciso ser muito inteligente. Basta olhar para a realidade e perceber que, infelizmente,
O mundo está a atravessar um problema que está a afetar populações noutros países também. Dito isto, vamos à questão de fundo económica. Como vocês sabem, estalou uma das maiores crises financeiras nos Estados Unidos em 2007. Começa em 2007. Ela chega à Europa em 2008. O que é que acontece quando há uma crise económica? Antes de mais, como é que vive o Estado? O Estado vive de receitas fiscais e usa essas receitas fiscais para fazer despesa. As receitas fiscais dependem do quê? Dos impostos cobrados na economia. Os impostos cobrados na economia dependem de quê? Da capacidade da economia produzir, da atividade económica. Uma empresa que produz mais e tem mais lucros, paga mais impostos. Quando a empresa tem menos lucros, paga menos impostos. Quando há uma crise, o que é que acontece? A procura diminui. As empresas começam a produzir menos, a vender menos, algumas até a fechar. O que é que acontece quando a empresa vende menos ou fecha? Paga menos impostos. Automaticamente, com um governo socialista fechado numa sala, sem autorizar a aprovação de uma nova despesa, automaticamente a receita do Estado, por abrandamento da economia, baixa. Quando a receita do Estado baixa, vamos já ao lado da despesa, a dívida aumenta, a dívida dispara, porque o Estado tinha um determinado ritmo de despesa e de um momento para o outro passa a receber menos, porque a economia está a sofrer as consequências de uma crise económica. O lado da despesa. No lado da despesa, parte considerável da despesa também não é decidida diretamente pelo Governo. É aquilo que se chamam de mecanismos de ajustamento automático. Vocês vão perceber o que é que eu estou a falar. Desemprego. Quando há uma crise, as empresas vendem menos ou fecham, o desemprego começa a aumentar. Quando o desemprego começa a aumentar, a despesa do Estado com os desempregados dispara automaticamente. Automaticamente. O desemprego aumenta, a despesa do Estado com subsídio de desemprego também aumenta. Automaticamente, sem José Sócrates ou o PS decidirem novas despesas, a dívida pública dispara. É óbvio que nós, infelizmente, não tentamos perceber o que é que aconteceu de extraordinário. O que aconteceu de extraordinário, de excepcional, foi uma das maiores crises económicas dos últimos 100 anos. Não quer dizer que nós não possamos fazer despesas erradas. Isso é do âmbito da decisão humana. Isto é, não há nenhum governo, não há nenhuma empresa, não há também nenhuma família que em determinado momento não cometa erros em matéria de investimento ou decisão de gastos. Quantas vezes em casas, na construção de casas particulares, os proprietários falham na previsão de gastos? Quantas vezes uma empresa faz um investimento errado que acaba por correr mal? Isso é do âmbito da decisão humana. E também no âmbito da decisão de um governo se cometem erros. Infelizmente, não são esses erros que explicam a profunda crise que vivemos. Fossem esses erros a explicar a crise que vivíamos, era fácil de os corrigir e, portanto, de resolver a crise que vivemos. Infelizmente, não é. A tentação que nós temos hoje, mas à qual não devemos ceder, era dizer assim: o desemprego, depois do PS ter saído, continuou a aumentar, a dívida pública continuou a aumentar, o déficit orçamental continuou a aumentar, a responsabilidade é toda somente deste governo. Não. A responsabilidade é também da continuação de uma crise que se continua a agravar e, infelizmente, a União Europeia ainda não se decidiu a dar a resposta devida à crise. É verdade que o PSD e o CDS, como vocês sabem, já não conseguem enganar ninguém, estão lá os dois juntinhos. O PSD e o CDS, durante os anos de governação do PS, diziam que a responsabilidade pela situação do país era do PS e do José Sócrates. Hoje já dizem que são fatores externos que explicam a derrapagem nas contas públicas. Não mudou. Os fatores externos começaram exatamente a meio do mandato, não, 2 anos depois, 3 anos depois de José Sócrates ganhar as eleições em 2005. E nós temos
que começar também a ser sérios, sermos capazes de assumir. Cometemos erros, fizemos alguns investimentos que não devíamos ter feito. Sim, temos de ter essa capacidade. Mas temos também de ter a capacidade de não desistir de explicar as razões da crise. E ter orgulho também do que é que o Partido Socialista estava a fazer durante esses 6 anos. O investimento que estava a fazer na educação como nunca nenhum governo na história do país tinha feito. Na história do país. E vocês sabem, nenhum país tem futuro se não investir na sua educação, na modernização também da sua infraestrutura da educação. Nós tínhamos um governo que estava a investir na ciência e tecnologia como nunca nenhum governo tinha feito até então. Como nunca nenhum governo tinha feito até então. Toda a gente dizia, não, o país só terá futuro se investir na investigação, ciência, tecnologia. Era o que nós estávamos a fazer. Diziam que Portugal era um país fortemente dependente, e ainda é, infelizmente, de importação de energia, e havia um governo que, no meio de algumas coisas menos bem feitas, estava a investir na produção de energia renovável. Nós tínhamos um rumo de desenvolvimento para o país que foi interrompido, mas estávamos a investir na educação, nos portugueses, estávamos a investir na modernização tecnológica da nossa economia, estávamos a investir na diminuição da nossa dependência face a importações de energia. Nós estávamos a fazer esse caminho. Este governo não tem projeto, estratégia para o país que não seja controlar as contas públicas. É o único objetivo. Mas, no único objetivo que apresentaram ao país, estão a falhar. Como vocês sabem, nós tinham eles previsto um déficit orçamental de 4,5. As expectativas é que seja superior a 6, sem medidas extraordinárias. A dívida pública, em vez que eles queriam reduzir, porque José Sócrates tinha contribuído para a escalada da dívida pública, a dívida pública, num ano, chegou quase aos 120% do PIB. Portanto, temos um governo que não tem estratégia para o futuro do nosso país, porque tinha apenas um objetivo e o país confiou. Vamos lá ver se pelo menos esse objetivo conseguem concretizar. Cortaram nos salários, cortaram nas pensões, aumentaram impostos. E mesmo assim, a dívida pública continua a aumentar. Fracasso em toda a linha é aquele que nós vivemos hoje em Portugal. E é importante que nós, que ouvimos muitas vezes os cidadãos e às vezes alguns camaradas a responsabilizar-nos a nós próprios e ao Partido Socialista pelo ponto a que chegamos, que nós saibamos o que aconteceu ao país e à Europa, não só para nos protegermos. Se nós algum dia quisermos dar resposta a esta crise, nós temos que perceber o que é que nos trouxe aqui. E não é continuarmos entretidos a dizer que a responsabilidade era de Sócrates ou que a responsabilidade é deste ou daquele ou daquele outro. Há problemas estruturais profundos na União Europeia, há razões profundas numa crise internacional e nós só vamos conseguir retomar uma trajetória de crescimento em Portugal se formos capazes de identificar as razões ou as causas da situação que nós vivemos. E, portanto, esta era uma nota que eu vos queria dar. Nós hoje estamos a ser confrontados com a austeridade. A resposta que deram à crise e que a Europa está a impor a todos os países é a da austeridade. Depois há a defesa de diferentes graus de austeridade. Eu acho que a austeridade é toda ela errada. Compreendo que nós, num quadro em que a União Europeia não dá respostas corretas à crise, que nós tenhamos que fazer o ajustamento que estamos a fazer. Mas voltando à causa da crise e do disparar da dívida pública, não será difícil para vocês perceberem que se o Estado tem de cortar na despesa e tem de aumentar impostos, está obrigado a cortar na despesa e está obrigado a aumentar impostos, em vez de resolver o problema, vai agravá-lo. Porquê que vai agravá-lo? Então, se nós imaginemos funcionários públicos e os pensionistas, se nós retiramos 2 salários aos funcionários públicos, se nós retiramos 2 pensões aos reformados, o que nós estamos a fazer é retirar rendimento não só a esses, mas a outros. Porque os gastos de um reformado, os gastos de um funcionário público são rendimento de outros. O que nós estamos a fazer quando retiramos
rendimento de uma parte considerável da população, o que nós estamos a fazer é deprimir a nossa economia. Parte da nossa economia interna vai vender menos, vai aumentar o desemprego, vai pagar menos impostos, aumenta a despesa do Estado com os novos desempregados, diminui as receitas fiscais porque muitas empresas continuam a fechar. Exemplo concreto, restauração. O Estado aumenta a taxa de IVA da restauração de 13 para 23. 13 para 23. Na expectativa de conseguir mais receitas fiscais para diminuir a dívida pública. O que é que aconteceu? Ao aumentar a taxa intermédia de IVA para a taxa máxima, ou taxa normal, como quiserem chamar, para a restauração, tornaram o nosso acesso aos restaurantes mais caro e, portanto, diminuíram a ida, ou diminuíram a procura por parte dos portugueses dos restaurantes. O que é que isso acabou por provocar? O fecho, a diminuição, desde logo, da atividade de todos os restaurantes e o fecho de milhares de restaurantes pelo país. Estamos a falar de milhares de empresas que passarão a pagar menos impostos ou zero, para além de todos os novos desempregados. A política que está a ser imposta a Portugal é, por isso, absolutamente irracional. Em vez de estar a conduzir o país para o objetivo inicialmente esperado, está a agravar a situação. E é por isso que nós temos que, de facto, dizer basta à austeridade, porque é uma resposta estúpida à crise que nós estamos a viver. Agora, dizem sistematicamente que não há alternativa. Bom, tem que ser, não há alternativa. Bom, eu também quero dizer algumas coisas sobre isso. Primeiro, nós fomos alvo daquilo que chamam, alguns ainda têm a coragem de chamar de ajuda. Nós fomos alvo de um resgate, de um empréstimo, que vai ser bem pago. Vocês, não sei se sabem, a ajuda financeira a Portugal, o programa de assistência financeira a Portugal, que a ajuda não é, são 78 mil milhões de euros. Nós vamos receber 78 mil milhões de euros, mas nós não vamos pagar os 78 mil milhões de euros. Vamos pagar 78 mil milhões de euros mais os juros sobre os 78 mil milhões de euros. Para quem não sabe, será à volta, porque isto vai variando, mas será à volta de 34 mil milhões. Isto é, nós recebemos 78 mil, os nossos credores, os países que nos estão a ajudar, vão receber de juros 34 mil milhões de euros. Nem sempre a verdade é toda dita, mas esta é a verdade. Porque, aliás, como vocês sabem, quando recebem um empréstimo, vocês têm que pagar juros. Se é ajuda, os juros são baixos. Não serão pagos, aliás, no início estavam a ser pagos a 5%, agora menos. Estavam a ser pagos a 5%. E impuseram-nos um ajustamento em 3 anos, isto é, Portugal tinha que corrigir o desequilíbrio orçamental em apenas 3 anos. O que é que isso quer dizer? Tínhamos que chegar a um déficit orçamental de 3% em 2013, no próximo ano. Já foi adiado um ano. E vai ser adiado mais, como é óbvio. Mas já foi adiado um ano. E isso obrigava, como o ajustamento tem que ser feito em 3 anos, isso obriga o Estado a cortar muito rápido nas despesas e a aumentar muito e muito rápido os impostos. E, portanto, o impacto na economia foi dramático. Destroem-se centenas de empresas em Portugal todos os dias. Fecham centenas de empresas em Portugal todos os dias. A maior parte das pessoas nem faz ideia do que está a acontecer diariamente à nossa economia. A destruição diária de indústria, de produção, de economia. Primeiro, se o ajustamento não tivesse que ser em 3 dias, 3 dias, é quase, não fosse em 3 anos, e fosse num prazo mais alargado, o que é que isso permitiria? Permitiria que Portugal pudesse não tivesse que fazer os cortes na despesa e o aumento de impostos com a dimensão com que está obrigado a fazer. Imaginemos, baixaria de 6% para 5,7%, 5,4%, 4,8%, 4%. Tínhamos um prazo mais longo que não obrigaria o Estado a impor cortes e aumentar impostos que depois vão ter o efeito contrário, destruindo a economia. Portanto, a primeira exigência de um país na negociação com a Troika ou na renegociação com a Troika é exigir a flexibilização das metas. 1 ano é insuficiente. Aliás, não houve agora nenhuma flexibilização das metas. O que aconteceu foi o assumir de que fracassou a política e, portanto, vamos ter que dar mais 1 ano. Outra coisa diferente é, à cabeça dizer que o país tem 5, 6, 7 anos para chegar aos 3% e, portanto, pode fazer o ajustamento mais lentamente. Esta é uma. Segunda,
E esta aqui faz muita confusão até na nossa família política, mas eu tenho-a defendido publicamente e vou continuar a defender. A renegociação da dívida. Nós hoje chegamos a um nível de dívida pública que, no quadro de uma economia profundamente deprimida, eu tenho que ter muito cuidado com as palavras, não é? Nós temos um nível de dívida pública que, no quadro de uma economia que produz cada vez menos, torna-se quase impossível de apagar no ritmo a que nós temos de pagar. Porque nós estamos a produzir pouco. E como estamos a produzir pouco, começamos a ter dificuldade em pagar uma dívida que continua até a aumentar. As pessoas confundem tudo e misturam o discurso moral com um discurso sobre a realidade. O discurso sobre a renegociação da dívida não é um discurso sobre honestidade ou não de um país. É um debate sobre as capacidades reais de uma economia deprimida conseguir ou não pagar a totalidade dos seus compromissos no prazo que está estabelecido. Não é uma questão moral, não é uma questão de honestidade, é uma questão de capacidade objetiva da economia conseguir fazer face a esses compromissos. E essa capacidade objetiva, como está bom de ver, não existe. Precisamente porque as condições que estão a ser-nos impostas estão a prejudicar que Portugal consiga cumprir esses compromissos. A direita diz e o Primeiro-Ministro diz: bom, o que os que defendem a renegociação da dívida querem é não pagar parte dela. Mas vejam bem, até agora em Portugal, não deixa de ser extraordinário, porque até agora em Portugal, o único político, ou os únicos políticos que decidiram não pagar a alguém foi exatamente Passos Coelho e o seu governo. Não foi mais ninguém. Quem até agora decidiu não pagar foi exatamente Passos Coelho. Porquê? Nós também temos tendência a esquecer. Quando eu tive aquelas declarações polémicas há um ano, que é o Carme Trindade, porque o país tinha que honrar os compromissos internacionais. Exatamente no mesmo, ou um mês, ou algumas semanas depois do Estado português ter aprovado um orçamento que tinha decidido não honrar compromissos com portugueses. Quando nós temos um emprego, nós temos direito a 12 meses de salário mais 2 subsídios. O Estado português disse aos seus trabalhadores: nós, porque somos muito sérios e honestos, vamos honrar os nossos compromissos com os credores internacionais, mas não vamos honrar com vocês. Disse, não foi só estes, mais grave ainda, disse aos reformados. Os reformados recebem a sua reforma que resulta de descontos de uma vida de trabalho. Não é nenhuma prenda. É um direito que resulta de uma vida de descontos. E Passos Coelho disse, quando decide a suspensão de duas pensões, o que na prática está a fazer é desonrar o compromisso de um país para com os seus reformados, que andaram durante 30 ou 40 anos a descontar na expectativa de ter a reforma, e depois vem um Primeiro-Ministro que diz assim: não, o nosso país é um país honesto, sério, não vamos falhar um cêntimo com os nossos credores internacionais, mas não vamos pagar a vocês. Mas a verdade é que a forma como o país se revoltou foi, na altura, relativamente passiva. Porque não deixa de ser extraordinário que, em nome de honrar compromissos, o mesmo Estado desonra compromissos. Portanto, este é um debate, e isto é a assunção de que o país não tem capacidade. Quando o Estado não paga 2 pensões e 2 subsídios, o que está a dizer é que não consegue pagar tudo. E, portanto, este é um debate de opções. E este governo fez uma opção. E a opção deste governo foi honrar os compromissos com os mais fortes, desonrar os compromissos com os mais frágeis. Foi essa a opção que o governo português fez. E tem que assumir essa opção. É uma opção legítima no quadro da nossa democracia, mas foi uma escolha. Não pagar aos reformados, não pagar aos funcionários públicos. E por isso é que todo este debate é também um engodo, na medida em que a comunicação faz grande parte do filme. Nós não podemos esquecer que o mesmo governo que não quer falhar um cêntimo, falhou muitos cêntimos, não foi cêntimos, foi muitos milhares de euros, com muitos portugueses. E por isso é que este debate não é um debate sobre moralidade, não é um debate sobre honestidade, o debate sobre a renegociação da dívida, é um debate, sim, sobre a capacidade de uma economia deprimida conseguir cumprir os compromissos, é um debate sobre escolhas. É óbvio que se nós
renegociarmos a nossa dívida com os nossos credores, pelo menos na parte que diz respeito aos juros, pelo menos no que diz respeito aos juros, permitiria o quê? Permitiria ao nosso país reduzir o nível de austeridade que impõe à sua economia. Porque, obviamente, se nós tivéssemos, neste momento saem, eu não quero enganar-me, mas são 5,3% do PIB, são alguns milhares de milhões de euros que saem todos os anos para pagar o serviço da dívida. O que quer dizer que o nosso país está a fazer um esforço, o nosso país empobrecido está a fazer um esforço brutal para pagar esses compromissos. Quer dizer que se nós tivéssemos menos, se os nossos credores perceberem, e se nós fizermos os nossos credores perceberem a situação em que está o nosso país, nós provavelmente conseguiríamos, com um governo mais interventivo, mais forte, mais afirmativo, conseguir uma negociação que permitisse aliviar os nossos compromissos e assim aliviar a austeridade que nós impomos ao nosso país. Por isso é que renegociar a dívida é importante para diminuir a austeridade para o país voltar a crescer, para nós pagarmos a dívida. Porque reparem neste paradoxo. A vontade de espremer ao máximo o país para pagar a totalidade pode ter o efeito contraproducente, porque ao espremer vai levar o país, o que resta, à falência, e então aí é que nós não vamos conseguir de todo. E, portanto, renegociar a dívida é também um sinal de vontade de cumprir aquilo que é possível cumprir. Peço desculpa, mas se me deram a oportunidade, eu quero poder falar de questões que passam todos os dias na nossa televisão de forma tão simplista e nós temos que parar e refletir sobre elas com seriedade. E é isso que eu estou a tentar fazer, não quero dizer que toda a gente concorde comigo, mas com seriedade queria fazê-lo. E, portanto, camaradas, nós estamos num combate muito duro, é importante que nós não integremos, absorvamos tudo o que nos dão como se fossem verdades absolutas e que tenhamos capacidade de análise crítica. Porque, infelizmente, a realidade é bem mais complexa do que aquilo que nos vendem todos os dias na televisão e nos jornais. Mas vamos à Madeira. Vamos à Madeira em particular. Porque a Madeira vive exatamente os mesmos problemas que nós vemos em Portugal e nos países mais afetados no resto da Europa. No país todo. E na Europa do Sul, nomeadamente. Sofre problemas adicionais, mas já históricos. E que já os vivo desde os tempos em que era secretário-geral da JS e vinha aqui várias vezes. Com muito gosto, aliás. Porque Portugal foi abençoado por ter a Ilha da Madeira. Infelizmente, nem sempre quem governou os destinos da Madeira, obviamente com a confiança do povo madeirense, mas nem sempre tratou bem o paraíso que Portugal tem. A Ilha da Madeira e já agora a Ilha de Porto Santo também, que tem uma das 7 praias mais bonitas do nosso país. Nós fomos tendo ao longo dos anos um governo regional que, verdade, tem tido maioria absoluta sistematicamente, mas temos um presidente do governo regional que tem muitos defeitos, mas que foi na realidade, mais do que um político, um construtor civil. Porque um construtor civil é alguém que constrói obra e ponto final. Um político é alguém que tem uma visão para a área que governa, tem pensamento estratégico e que usa a infraestrutura, a obra, para projetar o desenvolvimento da sua região. Um construtor civil limita-se a construir. E, de facto, o Presidente do Governo Regional da Madeira é talvez um dos maiores construtores civis do país. Infelizmente, passadas estas décadas, nós temos muita obra, mas temos também nesta parte do país pobreza à qual a obra que deveria ter dado, a que a obra deveria ter dado resposta, não conseguiu. Isto é, vivemos numa região autónoma que conseguiu níveis médios de desenvolvimento acima de muitas regiões do país, só como vocês todos, como nós todos sabemos, a média esconde quem está por baixo dela. E, infelizmente, quem está por cima da média são poucos, mas têm tanto
que a média de facto subiu. Nós temos uma governação na Madeira, e vocês saberão isto, obviamente melhor do que eu, que privilegiou um desenvolvimento que obviamente só pode ser rejeitado por um partido como o nosso, que defende uma sociedade com um espírito de cooperação, comunitarismo e de igualdade. Porque o desenvolvimento da Madeira privilegiou uma minoria da população e continuou a deixar, depois de tantas décadas de democracia, uma parte considerável do povo da Madeira excluído do desenvolvimento que a Madeira teve. E este é o maior fracasso da governação do PSD Madeira. Não ter conseguido desenvolver e proporcionar à maioria da população a qualidade de vida que supostamente estaria prometida ou por debaixo do betão que tapou grande parte deste paraíso. E essa é a grande nota de diferença que nós temos que conseguir. Primeiro lugar, o Partido Socialista, desde logo por razões objetivas de não ter sido governo, mas não foi. O Partido Socialista da Madeira é um partido livre. E quando eu digo que é um partido livre dos interesses que alguns, muito poucos, ainda têm no Governo Regional da Madeira. Dependem do Governo Regional da Madeira, a sua riqueza, o seu rendimento, e essa interligação entre Governo Regional, PSD e uma minoria da elite económica da Madeira tem beneficiado desse sistema e tornam o PSD, seja ele liderado por quem seja, torna o PSD capturado por esses interesses. E nessa perspectiva, o PS Madeira consegue oferecer ao povo da Madeira essa liberdade, esse desprendimento, essa liberdade, essa autonomia face a esses interesses que, ao longo de 40 anos, capturaram, obviamente, não só o Governo Regional, mas o PSD Madeira. Mas nós temos, na Madeira, outro partido que tem também no seu discurso esta ideia de que é um partido livre, independente. O CDS-PP. O CDS-PP é um case study, é um caso de estudo na política nacional, não é só na política da Madeira, mas que tem de ser denunciado. O CDS-PP na Madeira e no país é um partido cínico. É que por mais simpático que nós queiramos ser, não conseguimos definir melhor um partido que não é capaz de assumir o peso da governação, que tenta jogar dos dois lados, que faz de conta que está no poder e na oposição ao mesmo tempo, que faz de conta que está na oposição na Madeira e no poder no continente ou na República. E que, na República, já não José Manuel Rodrigues, mas Paulo Portas faz exatamente o mesmo. Faz de conta que está no poder e na oposição ao mesmo tempo. Esta atitude cínica perante a política não é uma característica apenas do CDS Madeira. É uma característica do CDS, ponto. Eles fazem isto em todo o lado. E é preciso desmascarar quem na política se apresenta como virgem, mas que na realidade aquilo que está a fazer é enganar na cara o povo que os elegeu. O CDS-PP, seja ele da Madeira ou seja ele nacional, é responsável por tudo o que o PSD está a fazer no país. Não é responsável a 50% ou a 60%, é responsável a 100%. É responsável a 100% Paulo Portas, mas é responsável a 100% toda a sua direção nacional, onde se inclui José Manuel Rodrigues. E o que nós temos que exigir, e nós jovens em primeiro lugar, é seriedade nesta gente. Quem se dedica à política tem a obrigação de ser sério, de ter a coragem de assumir o que faz. Pode tomar as decisões que quiser tomar, mas tem que as assumir. Tem que ser capaz de, quando no Parlamento defende uma posição, quando ao fim de semana vem à Madeira, deve dizer o mesmo que disse lá. Deve defender o mesmo e de acordo com a forma como votou lá. Não pode ser de outra maneira e nós temos que denunciar este cinismo
a que o CDS nos habituou na Madeira e no resto do país. A máscara, neste último orçamento, caiu a Paulo Portas. Paulo Portas já não engana ninguém. Paulo Portas é responsável pela austeridade, foi desleal com o seu governo, com o seu primeiro-ministro, mas isso é um problema deles, não é um problema nosso. É responsável por tudo, porque no dia que não quiser ser responsável, só lhe resta uma opção. Quem não quer ser responsável pelas decisões de um governo não está metido nele. Mas a máscara de Paulo Portas caiu. E a máscara de José Manuel Rodrigues também tem de cair, porque é feita do mesmo material. E, portanto, há um partido que é coerente. Assume o que faz no poder, na Madeira, nos Açores e no continente. E tem essa independência de não estar capturado por nenhum interesse particular na região autónoma da Madeira. Essa é a força do PS Madeira. É a força também de um quadro de madeirenses que teve sempre, ao longo dos anos, a coragem de afrontar um poder que é quase absoluto, que controla os principais poderes na região autónoma da Madeira. E ter a coragem de ser militante da JS, ter a coragem de fazer política pelo PS na Madeira, isso faz dos militantes, dos políticos do PS Madeira, homens e mulheres de grande valor. E chega à altura de nós conseguirmos que os madeirenses compreendam porque é que nós, apesar das adversidades, nos entregamos à política na oposição na Madeira há tantos anos, com coragem e frontalidade. E porque é que o continuaremos a fazer? Mas este partido quer fazê-lo com qualidade. E é por querer fazê-lo com qualidade que nós temos, com todas as adversidades, conseguido atrair alguns dos melhores quadros da Madeira. Quando o PS tem a capacidade de atrair quadros da Universidade da Madeira, dos melhores que nós temos aqui no mundo académico, é o sinal de que há no PS Madeira a vontade de atrair até si os mais qualificados para propor à Madeira um programa também qualificado. E por isso, esta nota, para encerrar, porque já estou a falar há tempo demais, é pedir-vos que sempre tenham orgulho no partido que representam. Tenham orgulho desde logo em vocês próprios, tenham orgulho no PS, porque nós, na Madeira, estamos a fazer a luta certa e justa. Um abraço a todos e a todas. Foi um prazer.